Sabe aquela pergunta que, em algum momento da vida, todo mundo que tem fé se faz? O que significa de verdade fazer a vontade de Deus? Pois é, e se eu te dissesse que a resposta, ou pelo menos uma pista incrível sobre ela, está escondida onde a gente menos espera? Bem no finalzinho de uma das cartas do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. A chave está em Colossenses capítulo 4. Lá lemos sobre a oração de um homem chamado Epáfras, que pedia para que os cristãos permanecessem perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Uau, que frase poderosa, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que se alcança esse estado? E é aqui que a coisa fica fascinante. Porque Paulo não responde com um tratado de teologia complicado. A resposta, a ilustração viva disso, está bem ali, numa coisa que muitos de nós pulamos ao ler. A lista de saudações e nomes no final da carta. Parece só um detalhe, mas é profundamente revelador. Essa busca por entender a vontade de Deus é algo universal, e a resposta de Paulo, que é toda focada na comunidade, nas pessoas, continua tão relevante hoje quanto era naquela época, lá em Colossos. E aqui a gente vê a genialidade da estratégia de Paulo. Ele sabia que a vontade de Deus não é uma ideia abstrata, que fica só na teoria. Ela se manifesta de verdade através de gente, de uma comunidade conectada. Ele não estava apenas pregando uma mensagem. Ele estava, na verdade, construindo uma equipe de pessoas para levar o evangelho adiante. Então, que tal a gente conhecer essa equipe? Essas pessoas, que Paulo menciona pelo nome, não são só notas de rodapé da história, não. Elas são o exemplo prático, o estudo de caso, do que significa viver a vontade de Deus em conjunto. E olha, que equipe era essa? Paulo nos mostra que a obra de Deus é um esporte coletivo. Precisa ter os mensageiros que levam a palavra, os intercessores que sustentam todo mundo em oração, os companheiros leais que ficam do nosso lado, não importa o que aconteça, os anfitriões que abrem suas casas e os colaboradores que trabalham juntos. Ninguém faz isso sozinho, cada papel é vital. Agora, vamos dar um zoom em alguns desses perfis. Cada nome carrega uma lição incrível sobre como podemos servir e encontrar o nosso lugar nessa grande equipe. Primeiro, Tíquico. Paulo descreve ele com 3 qualidades poderosíssimas: amado, fiel e servo. Ele era o mensageiro de confiança, aquele cara encarregado não só de levar a carta, mas de compartilhar notícias pessoais. Ser confiável, ser fiel nas pequenas e grandes tarefas, isso é fazer a vontade de Deus. Depois tem Epáfras, o homem cuja oração iniciou toda a nossa conversa. A Bíblia diz que ele combate em orações. Que imagem forte! Não era uma oração qualquer, casual. Ele lutava, se empenhava com fervor pela sua igreja em Colossos. Essa intercessão fervorosa é uma parte crucial de estar completo na vontade de Deus. E a equipe continua. Tem o Lucas, o médico amado, o companheiro leal que ficou com Paulo mesmo nos tempos de prisão, e tem a Ninfa, uma mulher que demonstrou sua fé de um jeito muito prático, abrindo a própria casa para que a igreja pudesse se reunir. Lealdade e hospitalidade não são extras, sabe? São o coração da comunidade cristã. Mas para a gente entender bem a luz, às vezes a gente precisa olhar para a sombra. Paulo também menciona alguém que fez uma escolha bem diferente, e isso nos ensina uma lição pelo contraste. E o contraste não podia ser mais claro. De um lado, Lucas, o companheiro fiel. Do outro, Demas. Em outra carta, Paulo diz que Demas o abandonou porque amou o presente século. Pensa nisso. A mesma oportunidade, a mesma proximidade com Paulo, mas 2 lealdades completamente diferentes. Isso força a gente a se perguntar: e a nossa lealdade? Onde é que ela está? Tá, mas o que tudo isso significa pra gente hoje? As histórias dessas pessoas formam um tipo de plano, um modelo de como a comunidade deve funcionar para cumprir a vontade de Deus. O ponto central aqui é a fidelidade. E veja bem, no contexto da Bíblia, fidelidade não é só acreditar em algo. É fundamentalmente ser alguém digno de confiança. É a qualidade que sustenta todas as outras. Uma comunidade onde as pessoas podem confiar umas nas outras é uma comunidade que reflete o caráter do próprio Deus. E assim, a gente pode resumir o padrão da comunidade fiel em 4 pilares, que a gente tira direto desses exemplos: conectividade, compartilhar a vida, as notícias e o encorajamento; hospitalidade, oferecer nossos recursos e nossas casas como lugar de serviço; oração, interceder com garra uns pelos outros; e serviço, agir como pessoas confiáveis e leais. Portanto, a vontade de Deus não é um caminho que se trilha sozinho. É muito mais como uma grande e bela tapeçaria. Cada um de nós é um fio, com uma cor e uma função diferente,
mas é juntos que a gente tece o grande plano de Deus. São as nossas vidas conectadas que criam uma obra final. Isso tudo nos leva a um convite final, um convite à reflexão. Como é que essa análise das palavras de Paulo pode mudar a nossa perspectiva hoje? O teólogo Dietrich Bonhoeffer disse algo que ecoa perfeitamente essa ideia. Ser cristão é menos sobre evitar o pecado e mais sobre fazer corajosamente a vontade de Deus. Não se trata apenas de não fazer o que é errado, mas de se engajar ativamente no bem, de construir a comunidade, de ser um Tico, um Epáfras, uma ninfa nos dias de hoje. Então, a questão que fica é essa: de que maneira é possível fortalecer a sua comunidade hoje? Pense um pouco. Qual é o seu papel nessa tapeçaria? Se esta mensagem fez sentido, curta e compartilhe. Assim, ela pode alcançar mais pessoas que também querem descobrir esse segredo escondido em Colossenses.